Bom dia, eu sou a Roselei Kurtz, estou estudando, terminando pedagogia, na Unigrande Horizontina. Trabalho numa EMEI faz 25 anos, numa EMEI em 3 de Maio, tá? Com crianças. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de projeto político-pedagógico. É um documento que deve orientar a escola na importante tarefa de formação plena do indivíduo. O objetivo é, portanto, conversar sobre o que concebe o processo de elaboração de um projeto político-pedagógico, como ele pode ser construído de forma participativa, apresentar algumas sugestões para sua elaboração e refletir sobre as condições necessárias para sua implementação. Trata-se de um documento norteador, construído coletivamente. É fundamental que os professores, principalmente, e também os pais, alunos e equipe pedagógica, etc., tenham a ciência da perspectiva teórica adotada pela escola e expressa na proposta pedagógica, bem como de um modo a escola propõe conduzir o trabalho ali proposto. Se conferem importância a todas as disciplinas, contemplando-as com o mesmo peso e a mesma medida. Se levam em conta a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, etc. Qual o significado e a importância do projeto político-pedagógico para a escola? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 15, concedeu à escola progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. O que isto significa? Ter autonomia significa construir um espaço de liberdade e de responsabilidade para elaborar seu próprio plano de trabalho, definindo seus rumos e planejando suas atividades de modo a responder às demandas da sociedade, ou seja, atendendo ao que a sociedade espera dela. Logo, construir o projeto político-pedagógico significa enfrentar o desafio de transformação global da escola, tanto na dimensão pedagógica, administrativa, como na sua dimensão política. Agora, então, vamos falar os pilares da educação necessários à construção da identidade docente. São 4 os pilares, então. Aprender a conhecer, é quando tornamos prazeroso o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. É o interesse nas informações, libertação da ignorância, com a velocidade em que o conhecimento humano se multiplica. Muitas vezes deixamos de lado essa necessidade de nos aprimorar, de se desinteressando pelo outro, pelo novo. Sendo assim, o aprender a conhecer exercita a atenção, a memória e o pensamento. Então, o segundo pilar, então, é aprender a fazer. É ir além do conhecimento teórico e entrar no setor prático. Aprender a fazer faz com que o ser humano passe a saber lidar com situações de emprego, trabalho em equipe, desenvolvimento cooperativo e valores necessários para cada trabalho. Esse pilar é essencial, é o que vivemos em sociedades assalariadas e que, frequentemente, o trabalho humano é trocado pelas máquinas, o que exige uma realização de tarefas mais intelectuais e mentais. Então, o terceiro pilar seria aprender a viver com o outro. Que seria isso? Essencial à vida humana e que muitas vezes se torna um empecilho
para a convivência em uma sociedade interativa. É preciso, então, aprender a compreender o próximo, desenvolver uma perspecção, estar pronto para gerenciar crises e participar de projetos comuns. É necessário deixar a manifestação da oposição de forma violenta de lado e prosseguir a humanidade. E o quarto pilar, então, seria, aprender a ser. Desenvolver o pensamento crítico, autônomo, incitar a criatividade e elevar o crescimento de conhecimentos, além de ter em mente um sentido ético e estético perante a sociedade, isto é, aprender a ser. Não podemos negligenciar o potencial de cada indivíduo. É preciso contribuir para o seu total desenvolvimento, adquirindo ferramentas que formulam os juízos e valores do ser autônomo intelectualmente. A diversidade de personalidades é o que gera a inovação dentro da sociedade. Então, seriam esses 4 pilares. O que seria o planejamento educacional, então? Planejamento em educação é a ação de se gerenciar as atividades de uma instituição de ensino, em todas as suas dimensões, desde o conteúdo dado em aula até as estratégias de captação de alunos. É fundamental contar com um planejamento educacional muito bem elaborado. E isso engloba organizar cada atividade desde a preparação do que ensinar e como ensinar até os processos de avaliação escolar e estratégias de educação. O planejamento escolar abrange todas as ações de uma instituição de ensino. Toda atividade deve ser devidamente prevista e organizada como parte desse planejamento, conteúdo a ser ensinado nas aulas. Metodologia de ensino, calendário escolar, férias, atividades extracurriculares, programa de bolsas de estudo, estratégias de captação de alunos, comunicação e marketing, etc. Em poucas palavras, então, o planejamento significa conhecer a realidade e as necessidades de cada comunidade escolar, estabelecer metas e objetivos, destinar recursos financeiros e materiais e gerir tempo e pessoas. Assim é possível antecipar problemas e antever ações para contribuir com o desenvolvimento educacional dos estudantes. Então, a última, como se dá a aprendizagem e o que é fundamental levarmos em consideração para que, de fato, ela aconteça na vida escolar do aluno. Aprender, dentro da visão da pedagogia dos conteúdos, é desenvolver a capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados disponíveis da experiência. Nessa perspectiva, compreendemos que a aprendizagem se constitui através do ato de aprender e precisamos perceber esse processo no campo da individualidade. Ou seja, cada criança aprende dentro de um determinado tempo e nos seus limites, e nesse viés se destaca a presença do professor, pois os estímulos e mediações externas produzem no sujeito uma forma peculiar de aprender. O processo de aprendizagem se constitui
em uma relação recíproca de experiências e saberes entre o aluno e o professor. Como mediador, o professor precisa proporcionar condições e situações de aprendizagem, construir um planejamento a partir da realidade. É de extrema importância para o professor e, consequentemente, para o aluno.